Esse é mais um projeto de arquitetura, de uma obra realizada que a gente está entregando ao cliente. O desenvolvimento do projeto dessa casa, para mim, eu sinto como se fosse um marco no meu trabalho. Nós chegamos a um ponto onde eu acumulei depois vários projetos executados, construídos e observado o que foi feito. Nesse daqui eu sinto que eu atingi um marco, não é um apogeu, porque a gente vai continuar trabalhando, mas um marco onde representa para mim muito de um aprendizado e de uma realização do desenho da arquitetura, da arte de fazer projetos, de organizar os espaços, a funcionalidade e a estética final, tanto interna como externa. Então, para mim, isso é um marco no meu trabalho. Nós vamos trabalhar para ter mais eventos desses, mais marcos desses, mas esse é onde marca, para mim, uma conquista em projeto de arquitetura. A ideia do projeto, ela veio de uma procura que eu estava fazendo em São Paulo por um apartamento. E o valor em São Paulo é surreal. E aí eu percebi que ainda existiam alguns terrenos disponíveis aqui no bairro do Morumbi, que é o bairro onde o meu filho vive e é o bairro que eu vivi os últimos 10 anos. Então é um bairro que eu me adaptei bem. Esse cliente eu já tinha feito uma reforma para ele de uma residência, onde ele gostou muito do nosso trabalho. E agora ele resolveu construir uma casa e me chamou novamente, pela uma boa referência que ele tinha da reforma que nós fizemos. O Beni, eu conheci ele há 8 anos atrás. Ele fez uma reforma numa outra residência minha. E eu gostei bastante do serviço dele. Ele é um cara bem organizado, estruturado e é um cara confiável. Hoje em dia isso faz uma diferença grande. Então o Beni participou da compra do terreno. Então eu comprei o terreno com a chancela dele. Me chamou, me falou algumas coisas do gosto dele, mas coisas meio soltas. E viajou de férias, comprou terreno, viajou de férias e prometi que na volta das férias dele eu teria já o projeto da casa. Eu lembro quando a gente começou a pensar no projeto, eu queria uma casa que fosse capa de revista, tá? Pouco ambicioso, né? E pouco modesto. Então eu acabei trazendo muita referência para ele, principalmente do João Armentano, que é um estilo de construção que eu gosto, um estilo bem reto, limpo, mais objetivo. E acabei mostrando muita coisa que tem lá fora, porque lá fora as construções são super retas, limpas, são casas que são esteticamente fáceis. Porque às vezes você pega um arquiteto, um engenheiro que faz um projeto super bonito,
mas é o projeto que ele gosta e não que a maioria gosta. E fiz conforme a gente tem observado, a gente tem desenvolvido, a gente tem experimentado em vários projetos de arquitetura ao longo desses 35 anos, vocês podem ver no site. A gente vem aprimorando o nosso desenho de arquitetura e mais ou menos com o que o cliente passou para mim, eu apresentei isso na volta das férias dele. Ele abriu um livro que ele comprou lá no México sobre residências de alto padrão e falou: nossa, olha isso aqui, a gente tinha selecionado algumas fotos de algumas casas e os itens que a gente tinha relacionado, que gostava, você colocou nesse projeto. O único ajuste que a gente fez no projeto realmente foi a garagem subterrânea, mas por uma questão de investimento e por uma questão da prefeitura, que também, segundo a prefeitura, não podia fazer garagem subterrânea, o que é meio questionável, mas realmente a decisão foi embasada no valor de investimento que era fazer uma garagem subterrânea. O restante foram ajustes muito pequenos, como por exemplo, portão da frente, move um pouquinho mais para a esquerda e não dá para a direita, mas o restante a gente basicamente executou aquilo que ele tinha desenhado. Então assim, não teve nenhuma ida e vinda, foi numa só. Bateu quase 90% do que a gente queria, então eu acertei nesse projeto. Ele pediu uma modificação, né? Ele pediu uma diminuição da lavanderia para colocar essa adega no meio da casa. Com todo prazer, ficou ótima a adega. E isso é um resultado de uma sensibilidade que a gente tem na conversa com o cliente, de perceber e também de acompanhar a evolução da arquitetura brasileira, internacional, no assunto que a gente domina bastante, que é a residência. Então isso também foi uma coisa legal, ele soube entender o que eu estava querendo, se basear nas referências que eu estava apontando e trazer algo que fosse esteticamente viável, porque também poderia fazer uma casa que custasse 3 vezes mais, mas aí não ia ser viável do ponto de vista de investimento, então também não adiantava. Então eu acho que ficou bom para os dois lados. Vamos falar um pouco do desafio que nós assumimos ao receber essa encomenda desse projeto, onde o cliente gostaria de ter uma casa aproximada de 300 metros quadrados, com uma lista de cômodos, de ambientes que ele queria, salas, 4 suítes, e me deu um terreno pequeno. Então ele foi hábil o suficiente para conseguir colocar todos os elementos da minha casa numa metragem adequada e que ficava dentro das minhas aspirações. Então a minha casa ela tem uma adega com entrada, ou seja, você tem uma sala que é uma adega, você tem uma academia, você tem 4 suítes, você tem uma piscina, você tem uma sauna, você tem uma jacuzzi. Para um terreno de menos de 400 metros não é muito fácil fazer isso. E nós temos limitações da prefeitura, que nos limita recursos, etc. E assim mesmo a gente conseguiu fazer dentro das limitações legais, limitações do terreno, que o terreno não é ortogonal, ele é todo muros em ângulos, conseguimos chegar a um projeto, a uma planta, onde nós temos 3 grandes salas, uma sala no meio que se integra a uma varanda de pé direito duplo, onde ao abrir essa porta, cria uma grande sala de estar. Se a pessoa quiser ficar no sofá, descansando, vendo um cinema, som, nós temos um home theater e uma sala de jantar ampla, um balcão de copa e mais uma cozinha. Então, tem lavanderia, temos adega, temos uma banheira de spa, uma pequena academia, uma suíte grande com um banheiro grande. Conseguimos fazer uma casa onde ficou a contento dentro desse terreno que foi apresentado para a gente. O projeto inicial, a garagem era subterrânea. E acho que aí tem um ponto relevante na história, né? O Beni é um cara que controla bem o orçamento da obra. Apesar da obra em si como um todo ela ter passado um pouco do valor, e isso foi até algo que a gente conversou há uns meses atrás, no começo, uma das decisões que a gente tomou em conjunto foi não fazer uma garagem subterrânea, porque isso ia ter um investimento bastante elevado, com o benefício de eu poder parar um carro a mais do que eu tenho hoje numa garagem no térreo.
Então um carro a mais para um valor alto não vale a pena. Eu acho que isso é um baita diferencial, tá? Num processo de construção de uma casa. Se você não sabe muito bem onde vai parar o orçamento, a maioria das pessoas tem muito medo de construir. De fato, construir uma casa é mais barato do que você comprar algo pronto. E você constrói do jeito que você quer. Outros desafios que a gente pode citar, essa escada, estrutura metálica, degraus de pedra, montados sobre a estrutura, numa casa que é feita de concreto, juntar todos esses materiais, os níveis, as posições, e vocês olham, está tudo certinho. Nós temos em outras casas para trás, teve uma casa de 3 andares, com uma escada de concreto armado toda em balanço. Vocês podem ver através das outras casas, a gente tem aceitado desafios e conseguido chegar a um bom resultado. Nós fazemos um trabalho completo. Apresentamos um projeto de arquitetura dentro da estética esperada, dentro do que nós temos desenvolvido de arquiteturas ao longo desses anos. Feito esse projeto, a gente fez aprovação na prefeitura, temos essa casa toda aprovada, legalizada, o planejamento, detalhamento de projeto, planejamento de custo, planejamento de etapas, de prazo, o gerenciamento, executando todo esse planejamento. Ao findar, a gente entregou a casa, tiramos o habite, entregamos toda a documentação. O cliente ele fica totalmente satisfeito, totalmente documentado, e através de um trabalho transparente. O que nos conforta é que a gente sempre trabalha, a gente transmite confiança, por transparência do trabalho, pela organização que a gente coloca, e isso é retribuído pelos nossos clientes, e na confiança nos dá a oportunidade de fazer casas como essa, que para mim é um marco na história dos meus trabalhos. Acho que é importante falar que um diferencial do Beni é que ele é bastante organizado com a parte de finanças, que é sempre um calcanhar de Aquiles numa obra. Então, eu acho que isso traz uma segurança maior para quem está querendo se aventurar em construir uma casa. De fato, não é fácil, não é um processo simples, é um processo que toma tempo, que exige paciência, mas com uma pessoa que tem um bom planejamento e um bom controle, fica bem mais simples do que você entrar numa aventura sem saber muito bem onde vai terminar. Quando nós falamos em gerenciamento do projeto que nós fizemos, nós vamos cuidar de um capital relevante do cliente. Nós vamos cuidar de um futuro bem, futuro patrimônio. E nós sabemos dessa responsabilidade. Eu assumo isso porque eu tenho segurança que eu consigo realizar esse trabalho. O segredo de tudo isso é a organização. Quando a pessoa é organizada, quando você se organiza, você atinge o seu objetivo. A gente se organiza, como eu tinha falado no projeto, detalhando o projeto e depois listando todas as atividades técnicas, colocando seus valores de materiais e mão de obra, serviços, totalizando esses valores. Então a gente trabalha com discriminação
do trabalho técnico com seus valores, chegando a um total. Não é um orçamento. Em construção civil, numa indústria mesmo, quando você fabrica, você não tem o controle 100% do custo daquele produto. É uma construção que é uma única para um cliente, num momento diferente. Qual é o segredo? Quanto mais você se organiza, quanto mais você planeja, quanto mais você destaca o trabalho, visualiza o que vai ser feito e detalha isso no papel, você consegue planejar, você consegue ter uma visão. É uma preocupação porque a gente precisa se preocupar em passar para o cliente um valor mais aproximado possível do que ele vai gastar. Ele tem que ter segurança disso. E ao longo desse trabalho, ao longo do trabalho de gerenciamento, quando nós vamos ver as etapas de trabalho, até chegar a essa etapa que a casa está toda terminada, nós vamos fazendo o controle disso. Controle é um controle aberto, essas planilhas são abertas ao cliente, onde nós vamos dialogando, vamos interagindo, na hora da mudança de uma especificação, uma eventual mudança de projeto, ou mostrando o gasto que nós estamos tendo conforme foi planejado, e fica um trabalho bem transparente, onde o cliente se sente seguro, ele sente confiança pela transparência e percebendo a organização que nós temos e a preocupação que nós temos em dar essa segurança ao cliente. Falar um pouco da característica construtiva da obra que rege nossos trabalhos desde o início, que é uma construção mais racionalizada, com blocos estruturais normalizados, onde ele determina uma espessura clara de parede, onde ele retira um pouco de mão de obra, de madeiras, de ferro em excesso, onde a gente consegue na parte bruta uma economia dessa construção. Nós começamos com isso, um sistema construtivo racional e econômico, para depois a gente ter até uma verba maior ou de acordo com as possibilidades do cliente, poder fazer os acabamentos. E os acabamentos, eles são escolhidos com assessoria nossa, porque nós sabemos o determinado acabamento, os procedimentos para executar, qual é o resultado final, quais são os custos que vão estar por trás desses acabamentos, e a gente consegue fazer uma boa assessoria na escolha disso e também assessoria na questão estética. Vocês veem essa casa aqui, ela tem umas cores todas que tem uma harmonia. Então isso é pensado na escolha dos acabamentos. E depois a realização com o nosso pessoal que nós indicamos, a gente que sabe trabalhar e consegue produzir um trabalho bem acabado, né? Além disso, essa casa ela tem todo um sistema de automação, automação da iluminação, do som, da internet, das televisões. O Ben ele acabou entrando muito na parte de infraestrutura, então ele preparou a casa para receber aquilo que a automação precisava. Então a minha casa está toda em 5G e toda em fibra. Então tudo que é automação na casa não é via Wi-Fi, é via fibra. Então quando você dá um comando, o comando ele é instantâneo. Normalmente as casas que têm automação, você tem um delay entre fazer algo e acontecer. Aqui não. Isso foi planejado e pensado. Então
todas as etapas da casa foram muito bem planejadas e foram sendo executadas. E aí o desafio do Beni é realmente orquestrar esses diferentes fornecedores que muitas vezes atrasam, tem os prazos deles, cada um trabalha de um jeito, não é fácil lidar com diferentes fornecedores e eu acho que o Beni fez bem esse trabalho e a gente está conseguindo concluir a casa dentro de um prazo que nós dois combinamos. Nós tivemos uma preocupação de fazer um projeto de iluminação bem integrado à arquitetura, que valoriza a arquitetura, uma iluminação que os seus pontos são distribuídos nos pontos certos. E conforme a sua característica, aqui você tem exemplos, a sala de jantar com iluminação, a sala com uma iluminação distribuída. A iluminação não pode ser aquela central única, tem que ser os pontos ao longo da arquitetura, valorizando a arquitetura e facilitando o uso da casa. Essa casa também ela tem uma preocupação ambiental, ela tem aquecimento de água através do sol, com placas solares. Nós temos aproveitamento de água de chuva através de uma caixa d'água que fica aqui ao lado da piscina, onde através de bomba é transmitida para torneiras externas, para regar jardim, para lavar piso. Numa casa dessas, são os itens de ambiente que a gente conseguiu executar. Mais alguma coisa a gente pode falar? É uma casa, olha o tamanho das janelas, né? É uma casa muito iluminada. Então, durante o dia, nós temos iluminação até que vem pela cobertura. Durante o dia, você quase não precisa usar lâmpadas. Então, você também tem uma casa mais econômica do lado de economia de energia. Esse projeto de arquitetura, a casa é uma grande sala, não tem muitos compartimentos. Você entra, já abre ao seu lado esquerdo um home theater, uma sala de estar também, essa sala de home theater. Aqui nós temos um living, onde essa sala, quando se abre essas portas grandes para essa varanda coberta, nós temos uma grande sala de estar aqui. E nos fundos uma sala de jantar que tem um balcão, que é uma copa seria, e uma cozinha. Então ao longo da casa a pessoa vai transitando, você tem as funções. Nós temos um pé direito duplo tanto dentro da casa como um pé direito duplo na varanda, que dá a estética externa e dá esse ar gostoso quando a pessoa entra, essa amplitude na casa. Essa escada é uma escada metálica com degraus em pedra, vocês podem ver no site nosso. Todas as casas que a gente faz, a gente procura um desafio na escada. Das últimas vocês podem ver que são escadas sempre desenhadas e uma construção difícil, então a gente tem se aprimorado nessa construção. Essa é acertar uma estrutura metálica com pedras de acabamento, com toda a arquitetura, é um trabalho que precisa ter equipes boas, precisa ter gente boa, e a gente ao longo desse tempo todo, nós acumulamos, fomos filtrando, fomos selecionando pessoas boas, que na hora que a gente faz o projeto, a gente consegue trazer essas equipes e fazer o trabalho de execução da obra. A gente trabalha com o gerenciamento de equipes, de fornecedores, de prestação de serviços. O nosso trabalho antes disso é um planejamento, a gente faz um planejamento completo da obra, a gente apresenta essa arquitetura que a pessoa baseada no gosto, baseado de como a pessoa quer usar a casa dela. Depois a gente faz um detalhamento desse projeto, todo detalhamento da arquitetura, da estrutura, hidráulica, elétrica, telhado, janelas. Depois a gente faz um planejamento de custos e a gente
Aprovado isso tudo, a gente traz as equipes de obra e vamos executar. E hoje eu agradeço a esse cliente a oportunidade. Nós estamos entregando uma casa que ocorreu tudo bem, sem problemas nenhum, com todos os acabamentos muito bem feitos, muito bem acabada. E a gente está muito contente por entregar essa casa. Eu me intervi pouquíssimas vezes. O Beni tocou isso aqui sozinho, então eu acho que isso é um super diferencial dele. Fora que ele é um cara super aberto, transparente, fácil de lidar, é um cara que agiliza as coisas. Eu entendo o desafio de mão de obra hoje no Brasil, não é fácil ter gente boa trabalhando, principalmente mão de obra mais básica, isso não é simples, mas eu acho que ele consegue girar bem esse desafio e no final a casa ficou do jeito que eu queria. Então eu estou bastante satisfeito com a minha nova moradia.